Olá, bem-vindos à nona aula de interações atômicas e moleculares, a terceira da segunda parte. Duas aulas atrás conhecemos algumas interações intermoleculares e na aula passada tratamos de algumas propriedades de líquidos. As três últimas aulas são sobre sólidos, começando hoje com a estrutura dos sólidos. A maior parte desta aula trata de sólidos cristalinos. Aqui temos a definição de cristal. Não vou ler tudo, o importante é que é uma estrutura regular que se repete no espaço. O primeiro tipo cristalino que conhecemos são sólidos metálicos, que consistem de átomos de um elemento metálico. Um lembrete da terceira aula: metais são os elementos do lado esquerdo da tabela periódica que têm uns poucos elétrons de valência que são fáceis de tirar. O que sobra são íons positivos, ou seja, cátions. São estes cátions que formam a estrutura do metal, enquanto os elétrons que foram tirados dos átomos se movimentam livremente pelo material, fazendo que ele conduz eletricidade. Na próxima aula falaremos mais sobre isso. Nesta aula estamos mais interessados nas estruturas formadas pelos cátions. Vamos conhecer as três estruturas cristalinas mais frequentes dos metais. Em metais, os átomos não fazem ligações direcionadas. A única coisa que conta são as distâncias entre elas, mais precisamente o fato que eles mantêm uma distância mínima entre si, tal que podemos tratá-las como bolinhas rígidas. Normalmente em metais, estas bolinhas são empacotadas de maneira bem densa, tal que duas das três estruturas mais frequentes são o que é chamado close packed, em português, com densidade máxima. Para saber como são estes empacotamentos de densidade máxima de bolinhas, olhamos primeiro para o caso bidimensional, como ordenar círculos do mesmo tamanho de maneira mais densa no plano. A resposta é N uma estrutura hexagonal como neste desenho. Não é fácil comprovar isso, mas acho que dá para ver que é difícil ordená-las de maneira mais densa. No caso 3D, as estruturas mais densas são feitas de camadas desta estrutura hexagonal, tal que os átomos de cada camada encontram-se nas depressões das camadas vizinhas. Tomando como base a camada A, há duas maneiras de colocar uma camada paralela nas depressões entre os átomos da camada A, posicionado como a camada B no desenho ou como a camada C. As camadas B e C entre si têm a mesma relação. Os átomos da camada C caem nas depressões da camada B e vice-versa. Desta maneira, as estruturas mais densas são empilhamentos de camadas A, B e C de átomos sempre tal que a mesma camada não ocorre duas vezes em seguida. Existem duas maneiras diferentes de fazer isto periodicamente. Primeiro, alternando entre duas, isto é, AB, 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 etc., AC, 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 etc., ou BC, 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 etc., as três resultam na mesma estrutura. E a outra é repetindo qualquer permutação das três camadas, por exemplo, ABC, 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 etc. Demos uma olhada na primeira, AB, 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 etc. Esta estrutura cristalina é logicamente chamada de Hexagonally Close Packed, ou HCP, empacotado mais densamente hexagonalmente. O cádmio é um exemplo de um metal que cristalina numa estrutura HCP. Olhando para um bloquinho de cádmio, dá até para suspeitar que sua estrutura cristalina seja hexagonal. Agora a outra estrutura com densidade máxima ABC, 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 etc. Ela é chamada Cubic Close Packed ou cúbica de densidade máxima. Como assim cúbica? Ela não era hexagonal? Para entender isto, temos que mudar a nossa perspectiva. Girando o cristal por um ângulo de aproximadamente 55 graus, aparece a estrutura cúbica da figura embaixo. No desenho no canto direito superior se vê
como 8 átomos das camadas A, B, C e A formam um cubo, esticado na vertical. Olhando de novo para a figura embaixo, vemos que a estrutura tem, além dos átomos nos cantos, átomos nos centros das faces. Por isto, outro nome da estrutura é FCC, de Face Centered Cubic, cúbico de faces centradas. Um terceiro nome é cúbico F. Para recuperar a perspectiva de uma estrutura hexagonal, podemos olhar para planos orientados diagonalmente em relação às faces do cubo, como o plano mostrado em vermelho. Um material que cristaliza nesta estrutura é o alumínio. Antes de mostrar a terceira estrutura comum em metais, vamos introduzir duas grandezas que ajudam na descrição de estruturas metálicas. Primeiro, o fator de empacotamento, definido como a fração do espaço preenchida por átomos da estrutura. Ele é calculado supondo que os átomos são bolinhas ou esferas que se tocam e dividindo o volume destas esferas pelo volume total do espaço que eles ocupam. Na prática, se faz isto para uma célula unitária, um dos cubinhos que se repetem no espaço. Uma destas células unitárias é mostrada aqui no lado. Dá para ver que ela contém 4 bolinhas, 6 metades nas faces, mais 8 oitavos nos cantos. O segundo desenho mostra como achar a razão entre a aresta da célula unitária e o raio de um átomo. Assim dá para calcular o volume total das 4 esferas e dividir pelo volume do cubo inteiro, o que dá justamente o fator de empacotamento. Deixo os detalhes do cálculo como exercício para fazer em casa. Vocês deveriam chegar em 0,74. É o tipo de exercício que costuma cair em provas. Para a estrutura hexagonally close packed, o cálculo já é mais chato de fazer, mas felizmente isso não é necessário, já que sabemos que as duas estruturas têm a mesma densidade. Então, para HCP, o fator de empacotamento também é 0,74. A outra grandeza de caracterização de cristais metálicos que queremos apresentar é o número de coordenação, que é simplesmente o número de vizinhos mais próximos de um átomo na estrutura. Na estrutura cúbica de faces centradas, cada átomo tem 12 vizinhos mais próximas, então o número de coordenação da estrutura é 12. Para ver isto mais facilmente, a perspectiva hexagonal talvez seja mais prática. Para hexagonally close packed não temos opção. Só conhecemos a perspectiva hexagonal e dá para ver que para esta estrutura também o número de coordenação é 12. Vamos para a terceira estrutura frequente em metais. Esta também é cúbica, mas desta vez com átomos nos cantos e nos centros dos cubinhos. Por isso, a estrutura é chamada cúbica de corpo centrado ou BCC, Body Centered Cubic. É fácil de ver que o número de coordenação é 8. E o desenho ao lado dá as dicas para calcular o fator de empacotamento. Se vocês fizerem certo, vão chegar a um fator de empacotamento de 0,68, um pouco menos que para as estruturas de densidade máxima. Um material que tem a estrutura BCC é o ferro. O segundo tipo de cristal que tratamos são sólidos iônicos, ou sais. Em geral, são feitos de átomos de metais e de não-metais. Lembrem, não-metais são os elementos do lado direito do sistema periódico que têm facilidade em adotar mais uns elétrons e encher as suas camadas de valência. Num Sol, os não-metais ficaram com os elétrons dos metais, tal que temos um conjunto de cátions e ânions. Eles se ligam por ligações iônicas ou simplesmente pela atração eletrostática. Ligações iônicas são não direcionais, tal que de novo podemos tratar os átomos como bolinhas, mas agora bolinhas de carga positiva e negativa.
Já que os íons de carga igual se repelem, sais formam estruturas menos densas que metais. Para sais também daria para calcular um tipo de fator de empacotamento, mas não faremos isso. Introduzimos sim um análogo, digamos, salgado, do número de coordenação. Chamamos esta grandeza simplesmente de coordenação. Ela é um par de números n mais e n menos. N mais é o número de ânions vizinhos mais próximos de um cátion da estrutura e N menos a mesma coisa para os ânions. Para muitas estruturas, incluindo as que apresentaremos nos próximos slides, L mais e N menos são iguais. Sais também cristalizam, na maioria, em uma de três estruturas. Qual das três depende da razão gama entre os raios dos íons envolvidos, já que um sal consiste de dois tipos de íons que em geral têm tamanhos diferentes. Na maioria dos casos, os ânions são maiores, já que eles são átomos com elétrons extra e os cátions são átomos sem seus elétrons de valência. Um problema é que é difícil determinar os raios dos íons, mas sabendo o de um é mais fácil determinar o de um outro, de carga oposta, quando se tem um sal composto dos dois tipos de íon pelas estrutura cristalina e densidade deste sal. Como dito, dependendo da razão entre os raios dos dois tipos de íon, a maioria dos sais cristaliza em uma de três estruturas cristalinas. Primeiro, se a razão entre os raios é maior que raiz de 3 menos 1, ou 0,732, isto é, os dois tipos de íons têm tamanhos similares. Neste caso, o sal cristaliza numa estrutura chamada estrutura de césio-clorídeo, uma estrutura cúbica com íons de um tipo nos cantos da célula unitária e do outro tipo no centro, como mostrado nesta figura. Se você desloca a estrutura por um vetor que vai de um canto até o centro de uma célula, os dois tipos de íon trocam de lugar. É fácil de ver que a coordenação é 8,8. Isto é, cada átomo azul na figura tem 8 vizinhos vermelhos mais próximos e vice-versa. O vice-versa pode ser visto estendendo o cristal para a vizinhança de um dos átomos vermelhos, ou, pelo que eu acabei de dizer, que um deslocamento do ponto zero causa uma troca de papéis entre os átomos azuis e vermelhos. Por que apenas sais com átomos de tamanhos próximos cristalizam nesta estrutura? O desenho embaixo dá uma ideia do motivo. Se você aumenta a diferença de tamanho, isto é, se você infla o átomo amarelo em relação ao tamanho dos átomos azuis, a partir de certo tamanho, os grandes começam a ultrapassar a célula unitária. É um bonito exercício que às vezes cai em provas mostrar que o caso limite naquele átomo grandão se estende exatamente até a superfície da célula ocorre quando γ é igual a raiz de 3 menos 1. Como dava para adivinhar, um sal que cristaliza na estrutura de césio-clorídeo é o césio-clorídeo. Se a diferença de tamanho é maior, mais precisamente se γ é entre raiz de 2 menos 1 e raiz de 3 menos 1, o sal cristaliza, em geral, na estrutura de sódio-clorídeo, ou de sal de cozinha, desenhado aqui ao lado. De novo, um deslocamento da estrutura faz os dois tipos de íon trocarem de papel. Usando este fato e olhando para o átomo do centro no cubo, dá para ver que a coordenação desta estrutura é 6,6. De maneira similar ao que fizemos para mostrar que a estrutura césio-clorídeo fica instável a partir de γ igual a raiz de 3 menos 1, podemos mostrar que a estrutura de sal de cozinha fica instável a partir de γ igual a raiz de 2 menos 1, inflando os íons nos cantos e centros das faces até eles se tocarem na diagonal das faces, como mostra o desenho embaixo. Deixo os detalhes como exercício. Surpresa! Um sal que assume a estrutura de sódio-clorídeo é o sódio-clorídeo, vulgo sal de cozinha.
A terceira estrutura é um pouco mais complicada. Ela é chamada estrutura de Blenda ou esfalerita e ocorre quando os dois tipos de íon têm tamanhos muito diferentes, o menor sendo menor que 0,414 vezes o maior em termos de raio. Aqui a célula unitária. Os átomos azuis fazem uma estrutura cúbica de faces centradas e os vermelhos também deslocado em relação dados azuis por um quarto da aresta nas direções x, y e z. Assim, cada átomo azul fica no centro de um tetraedro feito por 4 átomos vermelhos e vice-versa. Isto deixa evidente que a estrutura tem coordenação 4-4. E não poderia ser diferente, um exemplo de sal com esta estrutura é a blenda ou esfalerita. Mais uma grandeza importante que caracteriza um sal é a energia reticular ou de Reddy, a energia necessária para dissolver um mol de sal. Ao contrário das grandezas definidas até aqui, a energia reticular é diferente para cada sal e não para cada estrutura cristalina. A energia reticular é dada pela soma das energias potenciais dos íons no cristal por mol. Para se ter uma ideia de como se determina a energia reticular, calculamos aqui a energia de Reddy para um cristal unidimensional, uma cadeia de íons de cargas mais Ze e menos Ze, alternando com distância d entre íons vizinhos. Calculamos a energia potencial de um íon, que é a soma dos valores de energia potencial de Coulomb que ele tem devido a cada um dos demais íons. Um íon vizinho contribui com menos Q1 Q2 sobre 4πε0d, que é igual a menos n quadrado sobre 4πε0d, negativo, já que nesse cristal vizinhos têm cargas opostas e se atraem. Um vizinho de vizinho contribui com mais Q1 Q2 sobre 4πε02d, que é mais n quadrado sobre 4πε02d, positivo porque vizinhos de vizinhos têm cargas do mesmo sinal e se repelem, etc. Colocando um 4πε0 em evidência e um fator 2 devido ao fato que nosso íon tem dois vizinhos dos dois lados, dois vizinhos de vizinhos dos dois lados, etc. Colocando também em evidência um fator menos n quadrado sobre d, resta entre os parênteses 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 4, etc. Isto é uma soma infinita que conhecemos em bases matemáticas. O valor é o logaritmo natural de 2. A energia potencial do nosso íon é negativa, ou seja, ele é atraído pelo resto do cristal e este se mantém junto. Já que a energia reticular não é energia por partícula, mas por mol, temos que multiplicar este valor pelo número de partículas no mol do Sol, que é o número de Avogadro. Na minha opinião, temos que multiplicar por mais um fator 2, já que o mol de Sol contém Na ânions e Na cátions, mas segundo Atkins não há esse fator 2. A fórmula geral para um Sol vemos aqui. Igual como no nosso exemplo simples, Z1 e Z2 são as cargas dos dois íons do Sol e D a aresta de uma célula unitária, chamada constante de Reddy. A é uma constante que depende da estrutura cristalina e se chama constante de Madelung. No caso do nosso cristal unidimensional, A é 2 vezes Ln2, e para as três estruturas tridimensionais apresentadas nesta aula, da ordem de 1,7. Aqui os valores de energia reticular de alguns sais. Um terceiro tipo de sólidos cristalinos são os sólidos covalentes. Nestes, as ligações são ligações de valência, como conhecemos na primeira parte da disciplina. Estas são direcionadas e não podemos mais tratar os átomos como bolinhas. A geometria dos orbitais que fazem as ligações determina a estrutura do cristal.
Como exemplos, mostramos as várias formas de carbono puro. Se os átomos de carbono têm orbitais de valência hibridizados segundo o esquema sp3, que conhecemos na primeira parte da disciplina, eles cristalinam numa estrutura tetraédrica e obtemos diamante. Se eles fazem uma hibridização tipo sp2, formam-se os planos com estrutura hexagonal ligados entre si por ligações relativamente fracas. O resultado é grafite, que é um bom lubrificante devido ao fato que os planos conseguem deslizar um sobre o outro relativamente facilmente. Carbono é um elemento bastante versátil que aparece ainda em outras formas puras, como bolinhas chamadas fullerenes de Buckminster ou nanotubos. Outro tipo de sólido cristalino são os sólidos moleculares, que consistem de moléculas ligadas por forças van der Waals ou pontes de hidrogênio, forças que conhecemos na penúltima aula. Estes sólidos são definitivamente complicados. Suas estruturas dependem das formas das moléculas e ainda podem depender de fatores externos como temperatura e pressão. Para dar uma ideia da complexidade, mostro aqui o diagrama de fases de uma das substâncias mais comuns, H2O, ou na fase sólida, gelo. Gelo tem 17 diferentes estruturas cristalinas conhecidas, além de uma fase amorfa. O diagrama mostra qual estrutura se realiza em função de pressão e temperatura. Aqui duas das 17 fases cristalinas de gelo. Para concluir a parte dos diferentes tipos de sólidos cristalinos, vale a pena mencionar que a classificação em metálico, iônico, covalente e molecular nem sempre é tão óbvia assim. Existem formas transitórias entre os quatro tipos, por exemplo, entre metálico e covalente, entre iônico e covalente, etc. Agora que conhecemos os sólidos que formam estruturas cristalinas, vamos trabalhar um pouco com estas estruturas. Para começar, daremos nomes para os planos que aparecem em cristais. Para facilitar a ilustração, temos aqui um cristal bidimensional. Definimos como A e B, e no caso tridimensional C, três vetores linearmente independentes que definem o padrão de repetição da estrutura, idealmente os mais curtos possíveis. São tipo as arestas da célula unitária do cristal. No caso de estruturas cúbicas, A, B e C são perpendiculares entre si e têm o mesmo módulo. Tendo definido estas arestas, podemos identificar um plano de interesse pelos pontos onde ele faz interseção com os eixos dados por esses vetores arestas. Exemplo, o plano A faz interseção com os eixos nos pontos 16A, 16B e 1 vezes C. E o plano B em 1 vezes A e 1 vezes B, mas não faz interseção com o eixo dado pelo vetor C. Podemos dizer que ele faz a interseção no infinito. Então, poderíamos chamar o plano A de 16161 e B de 11 infinito. Mas estas frações em infinito não são muito elegantes e possivelmente não muito práticos em aplicações. Por isso, Miller definiu o sistema de dar nomes por três índices usando os inversos desses valores. Então, em lugar de 16161, 221 e 110 em lugar de 11 infinito. Colocamos uma barra em cima do índice se o plano faz a interseção com o eixo do lado negativo, como no exemplo do plano C. Multiplicando os índices de um plano por um fator n, obtemos um plano paralelo mais n vezes mais próximo da origem. Exemplo, o plano D, que é 220, fica a metade da distância da origem que o plano B, que é 110. Chamamos de família de planos paralelos ao plano HKL
O plano HKL, aquele que fica a 2 vezes a distância da origem que HKL, o que fica a 3 vezes a distância da origem que HKL, etc. Usamos chaves para denotar uma família de planos paralelos. A família NH, NK, NL contém a família HKL e os planos paralelos que ficam a múltiplos de 1/n da distância interplanar da família HKL. No caso de cristais com eixos perpendiculares, a distância do plano HKL até a origem é DHKL, que é 1 sobre a raiz de h² sobre a² mais k² sobre b² mais l² sobre c². No presencial eu costumo deduzir isto no quadro, mas agora vou deixar para lá. Acho que vocês aprenderam isso em geometria analítica. Talvez alguma hora farei uma apresentação separada só com esta dedução. Obviamente, isto também é a separação entre os planos da família HKL. Se a estrutura é cúbica, então A, B e C são iguais, a expressão fica ainda mais simples. DHKL é igual a dividida pela raiz de h² mais k² mais l². E o plano HKL, ou os planos da família HKL, são perpendiculares ao vetor HKL. Acredito que isto também é mostrado em GA, falando da equação escalar de planos. Esta teoria é bonita, mas na prática não conseguimos ver os planos e as distâncias entre elas são curtas demais para ver. Então, como determinamos a estrutura cristalina de um material? Por exemplo, por um experimento de difração. Irradiamos o cristal com radiação com comprimento de onda comparável às distâncias interatômicas no cristal, que são da ordem de 1 angstrom. Raio-X tem comprimentos de onda desta ordem. Em seguida, giramos o cristal, nesta geometria cristal e detector, até que surja uma reflexão forte em uma direção. Chamando o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido para aquele ocorre uma reflexão forte de 2θ, como ilustrado aqui. O motivo da reflexão forte é a interferência construtiva entre os raios refletidos pelos diferentes planos de uma família de planos paralelos do cristal. E isto acontece se as diferenças de caminho óptico entre os raios refletidos são múltiplos do comprimento de onda da radiação. Fazemos um zoom para onde a onda bate em dois planos vizinhos para calcular a diferença de caminho óptico entre raios refletidos pelos dois planos, separados pela distância d. Dando nomes para alguns pontos, a diferença de caminho óptico é o tanto que o raio S2 viaja a mais que o raio S1, até que os dois raios ficam paralelos de novo depois da reflexão. No desenho, este a mais corresponde à distância AB mais BC. Um pouco de trigonometria mostra que AB é d vezes seno de θ e BC também. Então, a diferença de caminho óptico é 2d seno de θ. E isso deve ser um múltiplo do comprimento de onda da radiação, para termos interferência construtiva. Este resultado, nλ é igual a 2d seno de θ, onde n é um número inteiro, é chamado lei de Bragg. Girando o cristal e o detector, teremos reflexões fortes cada vez que esta lei é satisfeita para alguma família de planos do cristal. Obtemos um espectro de ângulos que é característico da estrutura cristalina e também depende do tamanho da célula unitária, em unidades de lambda. Aqui vemos a intensidade do raio refletido em função do ângulo de reflexão para carbeto de silício. O espectro de ângulos é bem evidente. Por este método de difração, conseguimos determinar a estrutura e as distâncias interatômicas de um cristal. Em lugar de usar um cristal que temos que girar e talvez o detector junto,
podemos usar um pó da substância de interesse. Já que para cada ângulo do espectro haverá alguns grãos do pó alinhados de maneira certa com o raio incidente, o pó reflete em todos os ângulos do espectro ao mesmo tempo. Pelo fato que os grãos de pó podem ser orientados de qualquer jeito em relação ao eixo dado pelo raio incidente, a reflexão será em forma de um cone com ângulo de abertura 2θ. Colocando uma tela sensível aos raios-x, por exemplo, uma placa fotográfica, atrás da amostra, as reflexões aparecem como anéis na tela. Este método se chama difração de pó. Uma vez medido o espectro de ângulos de um material, como conseguimos interpretá-lo? Como exemplo, resolvemos um exercício da lista 2, exercício 20. A densidade da prata a 20 graus Celsius é de 10,50 gramas por centímetro cúbico e tem uma célula unitária cúbica. Dado os primeiros ângulos de difração de Bragg, que são θ igual a 19,10 graus, 22,17 graus, 32,33 graus, 38,82 graus e 40,88 graus, ache o tipo de célula unitária e seu tamanho, sendo o comprimento incidente lambda igual a 154,433 picometros. Começamos fazendo uma tabela dos ângulos do espectro e esperamos ver um padrão. Segundo a lei de Bragg, θ é arcosseno de algo que contém n sobre d. Lembrando que numa estrutura cúbica, d é a dividido pela raiz de h² mais k² mais l², obtemos que θ é o arcosseno de algo vezes a raiz de um número inteiro. Impossível reconhecer um padrão. Temos que transformar θ em algo que talvez revele o padrão. Explicitando 2 vezes seno de θ sobre lambda e colocando isso ao quadrado, obtemos algo que deveria ser algo vezes um número inteiro. Já deve ser mais fácil ver um padrão. De fato, os números obtidos parecem todos próximos de múltiplos de 6. Arrondando, continuando com a hipótese de que o algo que é 6 nanômetros a menos segunda, podemos dividir os valores da coluna 2 por este valor e deveríamos obter valores próximos de inteiros pequenos. Isso parece ser o caso. Arrodando de novo, o que temos agora nesta última coluna deveria ser n vezes h² mais k² mais l². Tentamos achar conjuntos NHKL que resultam nestes números 3, 4, 8, 11 e 12. Os valores nas últimas 4 colunas batem bem. Supondo que realmente achamos para cada linha N, H, K e L, conseguimos calcular A para cada linha. Obtemos o mesmo valor para A em cada linha, o que dá confiança no resultado. Achamos então que o tamanho da célula unitária é entre 0,408 e 0,409 nanômetros. E como esses ângulos nos dizem algo sobre qual estrutura cúbica temos, cúbica simples, de faces centrados ou de corpo centrado, demos uma olhada nas famílias de planos que achamos. Qualquer estrutura cúbica deve conter as famílias 100, 110 e 111. Mesmo assim, não achamos as famílias 100 e 110, mas sim as famílias 200 e 220. O que significa isto? Não vemos a reflexão da família 100 porque ela é cancelada pela reflexão dos planos ímpares da família 200. A família 100 é nada outro que os planos pares da família 200.
Então, a estrutura procurada deve ter planos passando pelo meio das células unitárias como mostrado no desenho. As estruturas cúbica de faces centradas e de corpo centrado têm átomos nesses planos, mas cúbica simples não. De qualquer jeito, cúbica simples é raro. Será que é cúbica de corpo centrado? Um raciocínio muito similar ao do slide anterior diz que deve haver os planos da família 220 como o plano verde do desenho. Mas cúbico de corpo centrado não tem átomos nesses planos. Só resta cúbico de faces centradas. E de fato, todas as famílias de planos achados existem nesta estrutura. Resolvido! Terminando esta parte com uma tabela de estruturas cristalinas de alguns sólidos cristalinos. Por fim, apresentamos ainda alguns tipos de sólidos não cristalinos, ou seja, sem estrutura periódica. Vidros têm estruturas amorfas, como se fossem líquidos congelados no tempo. Polímeros são cadeias de 1000 a 150.000 unidades menores chamados monômeros, que são, em geral, cadeias de carbono, anéis aromáticos ou algo assim. Polímeros normalmente não conduzem eletricidade muito bem. Um exemplo é o DNA. Aqui mais uns exemplos. Foi isto para hoje. Nas últimas duas aulas, falaremos sobre algumas outras propriedades dos sólidos, como condutividade elétrica e propriedades mecânicas e magnéticas. Boa semana!